Paz do Senhor para todos, graças a Deus. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal. E já vou pedindo a você que não é inscrito que se inscreva, porque aqui você tem aquele estudo sobre determinados assuntos que muitas vezes você não entra em contato, né, com ele, com esses assuntos. Você não vê pessoas ensinando esses assuntos, não é? Mas estou aqui tentando, balançando aqui, porque eu estou tentando ajeitar aqui a câmera, mas tá bom. Nós estamos aqui para isso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, que é sobre as três maiores religiões. As três maiores religiões, que é o islamismo, cristianismo e judaísmo. E o assunto é: Jesus é Deus? Então essa é uma pergunta que é feita por muitas pessoas, se realmente Jesus é Deus. Então nós vamos ver como o islamismo pensa, como o cristianismo pensa e como o judaísmo pensa a esse respeito, a respeito deste assunto. Então vamos começar com islamismo. Será que os muçulmanos, o pessoal da religião islã, eles acreditam em Jesus? Você tem alguma noção? Você já fez algum estudo sobre isso? Bom, segundo o estudo que eu fiz, né, eles acreditam em Jesus, sim. É tanto que para você se tornar um muçulmano, você tem que entrar na religião muçulmana, você tem que acreditar que Jesus é o Messias. Então Jesus, o seu nome no islamismo é Issa, que é em árabe, né? Eles consideram, o Islã, consideram Jesus como um profeta. O Alcorão refere-se a Issa em 15 capítulos, que surá, né? 15 capítulos, 93 versículos. Eles se referem a Jesus. 15 capítulos e 93 versículos. Eles dizem que Jesus foi designado como Messias. Ele foi designado por Alá, por Deus, como Messias, como um profeta, um mensageiro, filho de Maria, e ele é considerado entre os que estão próximos a Deus, digno de louvor nesse mundo e no próximo. É assim que o Islã vê Jesus, Yeshua. Ele é profeta e mensageiro, enviado a um povo, no caso o povo hebreu, para pregar o monoteísmo, a crença em um único Deus. Eles não acreditam que ele foi crucificado. Eles dizem que antes dele ser crucificado, Alá tirou ele daquela situação, né? Trasladou, coisa desse tipo, e quem foi crucificado foi outra pessoa, provavelmente Simão o Cirineu. É assim que o Islã vê a pessoa de Yeshua. Acredito no nascimento de Jesus pelo milagre, Maria era virgem, né? Que após o nascimento de Jesus, ele ainda no berço, ele falou com Maria, falou com a família e explicou o porquê daquilo, dela virgem estar tendo um filho, porque era desonroso para uma mulher não casada ter filhos. Então ele falou, quando assim que nasceu, a sua função. Essa é a posição do islamismo, do Islã.
E qual é a posição do cristianismo? Como é que o cristianismo vê Yeshua? Aproveitando aqui essa câmera para ver se ela fica normal. A maioria dos cristãos, eles acreditam que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, que existe Pai, Filho e Espírito Santo. E todos três são Deus. Todos três têm a mesma divindade, né? A mesma essência, a mesma divindade. A maioria dos cristãos, nem todo cristão pensa assim. Dentro do cristianismo tem pessoas que acreditam que Yeshua é filho de Deus, mas que Yeshua não é Deus. Isso dentro da religião cristã. A Bíblia é quem pode nos dar, um segmento, um roteiro. E nós temos pontos a favores e pontos contra essa posição de Jesus ser Deus. O primeiro ponto a favor encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando a Bíblia fala que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então ele diz que esse façamos é que ele estava conversando com Jesus e com o Espírito Santo. Duas pessoas. Mas há pontos, refutações, tanto de um lado como do outro há refutações. A gente vai ver no decorrer do estudo. Nos Salmos também ele fala, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, diz o seguinte. Filipenses 2, 5 e 6. Que a atitude de vocês para com outros seja governada pela união do Messias Yeshua, versículo 6. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade como Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. Então, Filipenses, essa carta a Filipe, aqui o apóstolo diz que Yeshua era Deus e esvaziou-se da sua glória de Deus e passou a viver como homem. João, capítulo 8, também ele afirma, atesta, né, que Jesus é Deus. Né? João, capítulo 8, Lucas. João, capítulo 8, versículo 58. E Yeshua lhe disse: na verdade, antes de Abraão nascer, eu sou. Então, quando ele disse, eu sou, né? Nesse momento, eles pegaram o pé da patriarca e ele disse, eu sou. O que é explicado a nós, nas igrejas, que eu aprendi, assim, depois que eu estudando, foi que eu vi que não era dessa maneira, que Deus, ao se manifestar a Moisés, ele disse, eu sou o que sou. Mas, na verdade, no original, não está escrito eu sou o que sou. Lá está escrito o seguinte, Errie, Axé, Errie. Eu serei o que serei. Ó, se você pegar a Bíblia no original, você vai encontrar escrito assim, ó. Dessa maneira aqui, ó. Errie, Axé, Errie. Eu serei o que serei. Assim é que está escrito no original. Mas é nos passados que esse eu sou foi pronunciado por Deus quando apresentou-se a Moisés. Mas isso é uma questão para você estudar. Eu aqui estou passando informações. Eu não estou passando de mim o que eu creio, o que Deus está me dizendo que eu passo. Não, eu estou passando informações para que vocês passem a estudar e ter mais conhecimento. Entendam bem o que eu estou falando. 1 Timóteo também afirma
que Jesus é Deus. Ele fala que Jesus se manifestou em carne. Aliás, Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Vou ver se tá facinho de eu encontrar aqui. 1 Timóteo 3,16. Pois não está facinho? Está bem facinho. Não há dúvida de que é grande a verdade e subpujante a nossa fé, anteriormente oculta. Ele foi manifestado fisicamente e, como ficou provado, era justo em espírito, visto por anjos e anunciado entre as nações. Nele confiaram por todo o mundo e foi elevado em glória aos céus. Então esse versículo, a Bíblia de vocês está diferente, está dizendo que ele se manifestou em carne. A minha é porque ela é a Bíblia de Jerusalém. Mateus capítulo 22 também atesta que Jesus é Deus. 22, 43. 22, 44, 43. Ele lhes disse: então, como é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, o chama Senhor ao dizer, aliás, pelo Espírito Santo não, pelo Espírito o chama o Senhor ao dizer, Adonai disse ao meu Senhor, sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha seus inimigos debaixo dos seus pés. Davi chamou Senhor, como ele pode ser filho? Então, aqui é o próprio Yeshua dizendo que é Deus, segundo que escreveu, segundo Mateus. Né? Quando a gente fala assim, Evangelho de segundo a Lucas, ele está dizendo que talvez tenha sido Lucas que escreveu. A gente não tem a certeza absoluta de que os escritores tenham sido esses nomes mesmo, essas pessoas mesmo. Então são pontos que afirmam, a Bíblia afirma, atesta que Jesus é Deus. Mas também a Bíblia afirma, em determinados versículos, que Jesus não é Deus, e sim Filho de Deus. Vamos ver? Deuteronômio 6,4. Esse é clássico, todo mundo sabe. É o Shema Israel. Esse aqui é uma reza que é dita por todo judeu pela manhã e à noite. Ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Na Bíblia de vocês tem único, mas não é. Está escrito lá um. Errad, um, numeral 1. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Vamos ver aqui, 1 Timóteo, você não se esconda não, porque capítulo 2, versículo 5. Pois Deus é único, e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano. Então aqui, essa carta a Timóteo afirma que Yeshua não é Deus, que só há um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, que é Yeshua, homem. Então já está dizendo que ele não é Deus. 1 Coríntios 8,6. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Como tudo para nós há um só Deus, o Pai de quem procede todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor, Yeshua o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Então, na carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, 1 Coríntios diz, contudo, contudo para nós há um só Deus, o Pai, que não está dizendo que o Filho é Deus, está dizendo que é o Pai é quem é Deus.
Tudo bem. Depois você confere aí na sua Bíblia, com calma. 1 Coríntios 8,6. Lucas 18,18. Deixa eu ver se eu encontro. Bem famoso, Lucas 18,18. Um dos líderes lhe perguntou: Bom rabi, quer dizer, bom mestre, bom rabi, que farei para obter a vida eterna? Yeshua lhe disse: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você está me chamando de bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Então aqui o próprio Yeshua está dizendo que não é Deus, certo? 2 Samuel também nos remete a isso, né? 2 Samuel capítulo 7, 22. Portanto, tu és grande, Adonai, Deus, pois não existe nenhum outro como tu, e não existe Deus além de ti. Tudo que eu ouvi confirma isto. Então Samuel está dizendo que não tem outro Deus a não ser Adonai. Só Ele é Deus. Deuteronômio 4,39 também, ele fala disso, né? Deuteronômio 4,39. Deixa eu ver se eu encontro aqui. 4,39. Saibam hoje e guardem no coração que Adonai é Deus em cima no céu e embaixo na terra, e não há outro. Também confirmando que só existe um Deus. Então esse é o posicionamento do cristianismo. Você encontra na Bíblia pontos que afirmam que Yeshua é Deus, sim, e pontos que afirmam que Jesus não é Deus. Problema de fé, não me meto nisso aí. E para o judaísmo, como é que ele acha? Ele acha que Jesus é Deus? Ora, o credo judaico é: ouve, ó Israel, Adonai é nosso Deus, Adonai é um. Se eles não acreditam que tenha outro Deus, como é que eles vão acreditar que Jesus seja Deus? Eles não acreditam. O judeu messiânico, sim, acredita. Não, o judeu messiânico acredita que Yeshua é o Messias, filho de Deus, mas que não é Deus, certo? Mas o judeu ortodoxo não acredita que Yeshua seja o Messias ou que Yeshua seja Deus. Eles não acreditam nem que Yeshua seja o Messias. Quanto mais eles acreditam, você fazer um judeu ortodoxo acreditar que Jesus é Deus. Não, eles não acreditam. Por que é que o judeu não acredita? Primeiro, porque Jesus não cumpre algumas profecias que o Messias tem que cumprir. Por exemplo, Ezequiel 37, 26, 28, ele não cumpriu. Ele não construiu o terceiro templo, que o Messias tem que construir. Isaías 43, do 5 ao 6, ele também não cumpriu, que é não ter feito retornar todo o povo de Israel para Israel. Ainda hoje Israel está disperso no mundo todo. Isaías 2,4, ele também outra profecia não cumprida, não ter trazido a paz ao mundo, que isso é uma função do Messias quando ele vier. Não ter unido, né, a humanidade a Israel. Ainda hoje nós vemos semitismo, né, o pessoal contra Israel, contra judeu. Você vê direto, né? Eu sofro pregando isso aqui, ensinando, eu sei os comentários que me mandam, né? E que o pessoal não... A gente vê que eles não gostam do povo de Israel, dos irmãos de Jesus, da terra de Jesus. Tá? Infelizmente, não aprender, não foi ensinado como era para ter sido ensinado. Então o judaísmo ainda diz que Jesus não preencheu nenhuma das profecias messiânicas. Eles dizem que Jesus não preencheu nenhuma das profecias messiânicas, daí eles não acreditarem que Jesus é o Messias. Quero deixar bem claro que isso aqui é uma explicação segundo estudos feitos com a Bíblia e com o Corão.
Agora, a sua fé é intocável e é imbalável. Eu não estou aqui para ajuntar discípulos, eu não estou aqui para ajuntar seguidores meus, não. Seguidores no canal. Aí eu quero, se você puder se inscrever, eu lhe agradeço muito. Apenas um canal de ensino sem nenhuma ligação com nenhuma igreja. Aqui está o professor Aquino. Amém? Fiquem com a paz do Senhor Jesus, né? Shalom, shalom. Shalom significa paz completa, perfeita, plena e tudo para você. Shalom.